Vamos. Bom, obrigado, Gabi, pelo convite, a todos e todas os estudantes aí do COSARC, né, ao programa também. É muito bom conversar sobre a Lina e com vocês mesmo à distância. Eu estou tomando meu chá, não é café essa hora da noite, mas, enfim. Então, vamos lá. Estou vendo algumas pessoas aí também conhecidas, o Rodrigo, a Fernanda, a Bárbara, enfim. Então, um abraço a todos e todas aí. Eu não posso ouvi-los, né? Mas vocês podem perguntar para mim. Vamos lá. A Lina, bom, eu não conheci a Lina, né? Ela morreu em 92, eu entrei na FAO no ano seguinte, em 93. A Lina foi uma espécie de segunda, ou de formação paralela para mim, concomitante com a minha graduação, né? Por quê? Em 93 foi lançado, a Lina morreu, eles fizeram então um projeto Lina Bobardi, que era uma exposição, era um projeto que incluía a exposição sobre a Lina, o catálogo da exposição, né? E o vídeo, né? Um vídeo, né? Então essa trilogia, ela foi inaugurada no MASP em 1993. O livro é esse livrão aqui, publicado pelo Instituto, né? Essa é a primeira edição dele, ele tem uma segunda edição, tem uma capa um pouco diferente. Enfim, quando eu estava, então, no primeiro ano, teve esse lançamento no MASP, né, uma exposição belíssima. Nos anos 90, o mercado editorial também, é bom a gente ter noção que, assim, era difícil ter um livro colorido, grande, era muito pobre o mercado editorial brasileiro, né? Então, você não tinha livros sobre arquitetos brasileiros. Tinha, mas era tímido, né? Eu acho que o Instituto cumpriu um pouco essa primeira etapa, assim, né? Essa foi uma primeira aproximação do acervo, né? A Lina tinha acabado de morrer, né? E logo após a exposição, eles desmontaram quando acabou a exposição no MASP, eles desmontaram e ia para fazer um giro na Europa, essa exposição. E precisava embalar essa exposição. Tinha maquete, tinha mobiliário, tinha os painéis com os desenhos originais. E um amigo meu, que enfim, era sobrinho, é sobrinho do Marcelo Ferraz, um colega de faculdade da minha turma, o Cícero, ele me chamou, naquela época não tinha WhatsApp, hein, gente, não tinha internet, não tinha nada disso. Ele passou em frente da minha casa, nas férias, no começo de 1994, e falou, Fabinho, vamos lá, vamos embalar uma exposição. Eu falei, o que você está fazendo? Eu falei, bora, vamos lá. Então, aí eu passei lá 7 dias embalando a tal da exposição. Eu e muita gente, muitos amigos, né? E aí o convite foi feito assim, olha, a gente já está precisando de ajuda para organizar o arquivo da Lina, né? Agora, também é bom lembrar que nos anos 90, a Lina não era, ela era meio escondida, assim, não tinha esse conhecimento sobre a obra dela, né? Estava começando, mas assim, a exposição fez muito esse papel, mas assim, ela era meio botada de lado, ninguém queria, não tinha essa coisa de trabalhar no Instituto Lina Bobardi. Era um trabalho meio roubada, na verdade, assim. Mexer em arquivo velho, ficar mexendo em desenho, as pessoas queriam trabalhar em escritório, fazer projeto. E lá fui eu, né? Como eu, desde criança, frequentava o Sesc Pompeia, vi aquelas exposições que ela montou, nem sabia que era dela, nem quando eu entrei na FAO. A hora que eu vi na exposição, também teve como é que eu vou dizer? Me tocou numa parte pessoal mesmo, assim, de afeto, enfim, né? E aí eu falei, então beleza, eu vou trabalhar lá no arquivo, que era num barraquinho que fica lá embaixo da Casa de Vidro, e a Casa de Vidro, o bar estava vivo, era uma casa ainda. Então, não é que todo o arquivo estava aberto, a parte pessoal, por exemplo, das cartas, não sei o quê, ainda estavam nas coisas dela, porque ele estava vivo, já estava velhinho, tinha enfermeira, tudo, né? A irmã da Lina, quando ficou viúva, morava com ela, veio para o Brasil morar com ela, a Graziella, ela era presidente do Instituto e o Marcelo Ferraz era o diretor executivo, né? Enfim, tudo isso para dizer o seguinte, qual era o trabalho, então? Era resgatar os desenhos que estavam jogados em caixa. Sabe caixa quando você vai no forte? Aí você pega aquela caixa que vem Omo,
um monte de caixa de homo, e aí, então, naquele tipo de caixa, estavam todos os desenhos, os documentos, tudo guardado, ela guardava tudo, mas assim, embaixo da cama, sei lá, do quarto de hóspede. Aí a gente ia lá, pegava essa caixa, tirava com aquele bigodão, assim, de desenho, umas camadas, assim, de pó, de teia de aranha, espantar as areinhas lá do meio, entendeu? Era assim, era meio que resgatar o arquivo, né, e fazer essa primeira aproximação do arquivo, né, que é pegar os desenhos, fotos e documentos de projeto, não os pessoais, né, e começar a organizar. Então era tipo pegar uma caixa, limpar as coisas, abrir na mesa lá do instituto, colocar num papel neutro, né, identificar o desenho e voltar para uma sala climatizada, né? Bom, para encurtar a história, né, isso foi 3 anos da minha graduação, do começo do segundo ano até o final do quarto ano. Eu quase me formei, quer dizer, eu demorei 7 anos, mas enfim, eu quase me formando lá na FAO, né, e eu passei o tempo inteiro da FAO mexendo no arquivo da Lina. Não só, também participava da montagem das exposições, né? Tinha uma cópia dessa exposição, uma cópia fotográfica muito bem feita, com algumas maquetes e algumas cadeiras também, que rodava pelo Brasil. Eu, por exemplo, montei algumas exposições. Fui em Goiânia, montei em São José dos Campos e algumas cidades do Nordeste também, né? Acho que foi para Maceió, enfim. E aí a gente montava essas, sempre ia um arquiteto, né? Ou Suzuki, ou Marcelo, ou André, que são os que trabalharam com a Lina, né, o Marcelo Suzuki, o Marcelo Ferraz e o André Weiner, né, e aí a gente ia lá e montava a exposição, né, e mexer nos desenhos da Lina, no final das contas é o seguinte, todo o arquivo passou pela minha mão. Isso foi uma formação paralela, né, porque passava lá 3, 4 horas por dia, 2 horas, tinha dia que eu não ia, a gente fazia um esquema lá de hora e tal, durante 3 anos, toda a minha graduação, mexendo no arquivo da Lina. Então, eu não trabalhei em projeto. Aliás, eu trabalhei em projeto, mas em projetos de exposição, né? Executando também as coisas, tal, enfim. E aí, é isso. Esse foi meu contato com a Lina. Beleza. Bom, só queria registrar aqui a presença do Cícero Ferraz, que é meu grande amigo desde da faculdade, e que me convidou para montar a primeira exposição lá em 94, ele acabou de entrar aqui na conversa. Então, Cícero, boa noite. Eu não posso ouvi-lo, mas sei que você está me ouvindo. Boa noite. Oi. Boa noite. Boa noite, pronto. Pronto. Abraços. Abraço. Ele também trabalhou lá no Instituto, e hoje ele é sócio da Brasil Arquitetura. Bom, enfim, aí é o seguinte, o primeiro resultado, quer dizer, trabalhando, primeiro que você aprende a organizar, né, você aprende, tem um trabalho braçal do pesquisador, né, se bem que o meu papel lá não era pesquisador, era de organizador, mas eu atendia pesquisadores. Por exemplo, a Olívia Oliveira, que é uma arquiteta que escreveu sobre a Lina, eu lembro que tem um livro, que depois editou aquela edição da GG sobre a obra construída da Lina, eu lembro que quando ela está fazendo, eu não lembro se era o mestrado ou doutorado, eu atendia ela, levava os desenhos, não sei o quê. Na gestão do Marcelo, naquela época, o Instituto era muito aberto. Eu não sei como é hoje, como é que tá, mas assim, as pessoas iam, a gente atendia, numa boa, entendeu? Mesmo com arquivo em organização, não sei o que, a gente procurava atender. Acho que por isso, que surgiu uma leva enorme de mestrados e doutorados sobre a Lina. Porque tem essa também, você tem que ter acesso aos arquivos, e tem que ter uma instituição, né, que abriga os arquivos, né. Então, por exemplo, naquela época, nos anos 90, estava organizando o Arquivo do Artigas, a Fundação Artigas, a fundação do Flávio de Carvalho, desculpa, do Flávio Império, né, e assim, elas não sobreviveram, entendeu? E aí acaba doando para a FAO. Mas a FAO tem um limite também, né? Então a FAO abriga alguns acervos, mas ela tem um limite de espaço, né? Então, por exemplo, você tem essa questão dos acervos, né? Assim, é super importante ter um acervo organizado e preservado e cuidado, né?
para ter acesso. Eu acho que tem muita... Eu acho que a Lina cresceu muito dentro da história da arquitetura brasileira, porque teve o projeto da exposição que divulgou o trabalho dela, que fez a projeção internacional, a ponto do seguinte: dos anos 90 não se falava da Lina no curso de História da Arquitetura no Brasil, na FAO. A Lina era um assunto quase proibido, né? Hoje, quer queira que não, você tem que falar da Lina, não, já está colocada, você entendeu? Agora, como a Lina, quantos arquitetos? O Hans Bros, cadê o acervo dele? Está lá mofando na casa, que aliás fica perto da casa de vidro, né? Não sei em que situação está nesse momento, mas conversando com o João Serralho, né, tem um pedaço que está com ele, quer dizer, quem é que vai salvaguardar esse acervo, né? E isso está replicando para um monte de coisa, porque a gente também fica focado muito nos arquitetos paulistas, porque é o que tem, né? É o que tem de acervo guardado e tal, mas e os nossos? Né? E os catarinenses, e os cariocas, enfim. Tem também, né, cada qual que procure guardar o seu acervo, dar um jeito de alguém bancar essa história que, né, enfim. Então, eu acho que tem essa importância dos acervos, eu acho que é um trabalho, eu acho que quando o pesquisador vai, a gente também ajuda no acervo, entendeu? Quando o pesquisador, vocês que estão pesquisando, eu não sei se vocês estão pesquisando, mas assim, quando você vai no acervo, às vezes tá na mão da família, a família não se interessa, tem família que se interessa, mas não tem dinheiro, não sabe cuidar, então, a gente ajuda muito também, né? Assim, eu trabalhei com acervo, no mestrado, com acervo que era do IFAM, né, que era de um arquiteto específico, os desenhos do arquiteto, mas que está sob a salvaguarda do IFAM, porque esse arquiteto foi diretor do IFAM São Paulo durante quase 20 anos, né, e agora eu estou vendo como a Adriana Filgueiras Lima, que é a filha do Lelé, né, no meu doutorado, está, assim, sambando lá para salvaguardar o acervo do pai dela, né, que está na casa deles em Brasília, né, então, agora, é interessantíssimo você pesquisar em acervo, porque é a matéria-prima, né? Você encontra coisas, às vezes, e você vai tecendo, ajuda a organizar, né? E eu acho que você também, ao publicizar, ao fazer estudos, você também dá valor ao arquivo, né? O arquivo dá valor ao seu trabalho, você dá valor ao arquivo, né? Isso. E você desconstrói, às vezes, algumas coisas, né? Enfim, pegando lá documento, mesmo tal data, não sei o quê, aí você olha, bate com... Às vezes as pessoas erram, ainda bem que a Lina assinava e botava a data em tudo. Nossa, ainda bem, assim, mas tem gente que não faz isso. Né? Nem sei como é que vai ser no futuro os arquivos digitais, né? Porque esse tipo de arquivo físico... Por exemplo, os documentos de projeto do Sesc Pompeia, se você quer pesquisar a obra do Sesc Pompeia, como é que foi todo o curso dela, tem as cartas que a Lina recebeu, alguns rascunhos de carta que ela mandou, estou dando exemplo, assim, algumas respostas que ela recebeu, que ela comentava, às vezes bem puta da vida, assim, uns palavrão, assim, né, não sei o quê, né, o cara escrevia, ela escrevia de volta uma resposta que a gente não sabe se mandou, então como é que você trataria isso? Né, você teria que ir lá no Instituto, ver esses documentos, e talvez ir no Sesc e ver o que eles têm, e aí bater um com o outro, né. Você tem alguns livros maravilhosos de correspondências, né, estou lembrando agora entre o Mário de Andrade e o Rodrigo Melo Franco de Andrade, por exemplo. Você tem um livro, se eu não me engano, tá? Não estou com esse livro aqui, mas tem uma correspondência dos dois, né? Então, isso é coisa de acervo. Não sei como é que vai ser isso com e-mail, né? Porque hoje as pessoas são com o WhatsApp, né? Enfim. Vai ser o arquivo do futuro, né? Mas essa é outra questão. Esses arquivos do passado que tem em papel, né? É isso. Então, você reconstrói. Eu acho que é uma fonte importantíssima, assim, né? A ser descoberta. Esse trecho aí, esse vídeo faz parte, quando você não toca, eu vou falando. Esse vídeo, ele faz parte da exposição. Vamos ver, depois eu falo. Na verdade, eu lembro que, como eu estava começando a dizer, não só as exposições foram importantes para mim, como a presença física de Dona Lina em Salvador era uma coisa de grande importância. Eu me lembro que eu e meus irmãos mais velhos, sobretudo Roberto, a gente ia para o Campo Grande somente para ver a Dona Lina passar do Hotel da Bahia para o Teatro Castro Alves, onde ela mantinha o Museu de Arte Moderna. Eu posso dizer a você que o reitor Edgar Santos,
com a ajuda de Dona Lina, sobretudo, mas de muitos outros artistas, também como Martim Gonçalves, não é? E o músico Cole Reuter, artistas que ele levou para a Bahia para fazer na área de cultura erudita um movimento consequente, e de fato foi consequente. Eu me considero uma consequência disso. O Glauber Rocha, o Gilberto Gil, a Maria Bethânia, todos os que da Bahia saímos podendo fazer alguma coisa dessa geração, devemos muito ao reitor Edgar Santos e enormemente a Dona Lina Bardi, que nós continuamos chamando de Dona Lina. Vou lhe dizer, mais do que todos os outros que participaram desse renascimento, não é, da cultura de nível erudito em Salvador no final dos anos 50, início dos anos 60, Dona Lina foi a que mais profundamente viu a força do aspecto de criatividade popular da cidade e da região. E ela dizia muito claramente, não como folclore, não como documentação de um estilo exótico ou divertido ou curioso, mas como verdadeira força cultural. Eu gostaria que a cultura tivesse de escanteio mesmo, viu? Não sendo atacada. Se ela tivesse deixado ela quietinha lá, estava bom. Mas você estava falando das 3 linas, né? Bom, a gente tem uma vasta bibliografia sobre isso, né? Eu só quero fazer um aviso, um warning aí. O que aconteceu comigo? Como eu não estudei ali do ponto, assim, academicamente, né? Apesar de ter lido muita coisa, então a construção que eu tenho da vida da Lina é a minha experiência no arquivo, os causos que o Marcelo me contava lá durante os 3 anos que eu trabalhei lá de manhã, ele ficava contando os causos, misturado com, enfim, o que eu li, o que eu vi, o que eu ouvi, e, obviamente, com a imaginação também construída na minha cabeça, né? Então, a memória, ela é uma construção, né? Enfim, isso para dizer o seguinte, as coisas que eu for falar aqui, né, eu não preparei uma aula, então, assim, vocês, por favor, chequem as fontes, tá? Pode ser que tenha algum erro aí, né, alguma data imprecisa, alguma coisa assim, mas, assim, dessas 3 linas, né, eu acho que, assim, a lina, lógico, da Itália, né, eu acho que a gente tem que só ter em mente o seguinte, uma formação extremamente sólida, né, em arquitetura, ela estudou em Roma e mudou para Milão, então ela estava no centro. Primeiro ela estudou com caras como Giovannone, né, assim, aquela escola romana, inclusive a parte de restauro da escola romana, a discussão estava já, né, 100 anos na frente dos outros lugares, entendeu? Então, acho que toda essa formação sólida, por exemplo, em relação ao restauro, intervenção em bens culturais, né, vem dessa formação romana. E aí ela vai, que é uma formação mais clássica, digamos assim, clássica não no sentido da antiguidade clássica, né, mas mais enraizada, né, e aí você tinha a cidade cosmopolita, que é Milão, que ela não estuda, mas pega e muda para lá. Isso na Segunda Guerra, durante a Segunda Guerra Mundial, vamos lembrar, né, onde não se construía, só se destruía. Então, por isso que ela se alia e tem uma produção maravilhosa de desenhos, ilustrações e de textos. Ela estava ali no debate, né? Então, mas isso é super importante, que é oh, meu Deus, esqueci o nome. Tem esse livro, Lina por Escrito, né? Que foi a Marina Grinover pegou e estudou, né? E a Silvana Rubina um pouco também. Mas, enfim, e aí, então tem essa formação sólida, né? Tem um trauma de guerra, eu acho, porque, pô, o escritório dela foi bombardeado, foi destruído lá, bombardearam Milão, destruíram o escritório dela, né? E ela, enfim, passou pela Segunda Guerra Mundial, entrou na resistência, né, contra o fascismo, né, na Itália, que era uma vida clandestina, de guerrilha. A gente tem que lembrar isso daí. Então, essa é a Lina, né? E que depois, enfim, conhece o Bade, casa com o Bade, e sai daquela Europa destruída e vem para o Brasil também, assim, e aí aqui no Brasil chegando, né, muito encantada também pela exposição
pela arquitetura brasileira, a exposição, né, a arquitetura moderna brasileira lá no MoMA, que tem o catálogo, o famoso catálogo, né, que ela conhecia e veio, e ela chega também na alta sociedade, né. Ela chega para montar exposições, o Bardi foi convidado para montar exposições lá no Ministério da Saúde e Educação, né, eles a princípio vão para o Rio de Janeiro, né, depois ele é convidado o Bardi é convidado para abrir o museu, né, de arte moderna, né, antiga e moderna, que chamava no começo, que o Chateaubriand queria chamar Museu de Arte Antiga e Moderna, e aí ele falou, não, Museu de Arte não existe, né, a arte é uma coisa só, então Museu de Arte de São Paulo, né, e que aí, enfim, aí tem toda a história do MASP, que eu não vou entrar, mas ali nos primeiros anos aqui, né, ela trabalhou com o Bardi no MASP, né, tanto na parte expositiva quanto na parte de crítica da arquitetura. Então, boa parte desses textos que estão aqui, ela publicou, tinha uma revista que chamava Habitat, né, que era a revista do MASP, né, editada pelo casal Bardi, e que ela pega e vira aqui. Certamente, ela entra numa disputa também aqui no Brasil, né, da arquitetura paulista, carioca, enfim, tinha toda uma... certamente ela também desagradou pessoas, aí eu acho que os textos dela não era fácil, além do que ela era ligada ao Chateaubriand, né, nem todo mundo, o Chateaubriand é uma figura, enfim, controversa, né, genial por um lado, mas controversa em muitos sentidos, né, vale a pena também ler o livro Chateau, o Rei do Brasil, lá do Fernando Moraes, que é muito bacana, enfim, mas, e aí eu acho que quando ela vai para Bahia, tem esses primeiros 10 anos que ela fica, né, aqui em São Paulo, 10, 12 anos, e aí ela é convidada para ir para a Bahia nesse contexto que o Caetano fala, um reitor tem uma visão um pouco na esteira da UNB também, né, da reforma universitária proposta pela UNB, né, numa época que estava sendo construído Brasília, tal, né, você tinha toda, né, aqueles governos do Juscelino, depois do governo Jango, né, mas nessa parte cultural, assim, principalmente universitária, tem uma abertura, e ele acaba chamando muita gente boa para trabalhar na Bahia, que é esse corpo de pessoas, assim, que a Lina fazia parte, né, que o Caetano se refere, que formou essa geração aí que ele se referiu. Agora, na Bahia, né, ela dá uma, assim, eu acho que ela se encontra, né, aí ela se encontra, entra no Brasilzão, profundo, assim, eu acho que tem a Bahia, para quem conhece Salvador, assim, é uma cidade negra, é uma cidade que tem uma cultura, uma herança africana que você sente, assim, né, no osso, assim, porque eu acho que é a cidade mais africana do Brasil, assim, né, e culturalmente também. Então, a Lina chega com essa Salvador muito pobre, né, lógico, um centro todo fodido, detonado, nem tanto nos anos 60, mais nos anos 80, quando ela depois vai fazer a reforma em outra coisa, e aí ela se envolve nessas coisas e abre o museu, o primeiro museu, né, que eu acho que é o MAMB, desculpa, é o MAMB, Museu de Arte Moderna da Bahia, e ela faz a reforma do União, né. Eu acho que são 3 projetos, ó, só para não ficar tão longa a minha fala. A Lina fez poucos projetos, muito poucos, construiu muito pouco, e eu acho que eles são inversamente proporcionais à quantidade e à importância deles, né, porque foram poucos, mas assim, tem o SESC, tem o MASP, e tem o Solar do União, né, e tem uma característica que liga os 3, né, eles são centros, que eu acho que define um pouco a Lina, assim, né, o trabalho, a atuação dela, que é, primeiro, uma visão da cultura muito ampla, né, não é só arquitetura, você tem todo o cinema, ela transitava, né, nas artes, cinema, teatro, fez muita cenografia, exposição, expografia, desenho de objeto, uma série de coisas, né, e esses espaços, né, diferente então são os 3 museus em que ela não só fez o projeto, mas ela atuou na programação, nas coisas e no projeto também, que é a União, né, que depois perdeu um pouco o sentido dele com o golpe de 64, né, o MASP, né, e o Sesc Pompeia, né, e ela também trabalhou, não fez só o projeto, né, aliás,
a relação projeto e obra, nesses 3 lugares, também foi muito semelhante, que não existia fazer um escritório que fazia um projeto executivo, que entregava, fazia licitação. Ela fazia o projeto na obra. O escritório dela era na obra, ela resolvia as coisas na obra, não desprezando o desenho, mas não era um desenho para entregar para uma licitação, entendeu? Então, essa relação com a obra era muito próxima, assim. Então, ela cuidava aquilo lá, cada coisinha, montava equipe. Eu acho que essa é uma característica desses 3 museus, e eu acho que, assim, e aí talvez o recado que ela deu hoje, assim, esses 3 museus, eles são o oposto do Guggenheim de Bilbao, por exemplo. Ele não é um espaço do Star System para ser fotografado e divulgado, é o contrário disso. Esses 3 lugares eram espaços nos quais hoje só o Sesc tem essa característica, né? Permanece essa característica, mas são lugares de encontro, são lugares de convívio, são espaços de educação na forma mais ampla de educação, a educação pelo convívio, né? Onde se procura, assim, um acolhimento na simplicidade. Você pode chegar e sentar lá no Sesc, ninguém te pede carteirinha, não tem o segurança que fica te enchendo o saco, você entendeu? Agora tem lá na parte de baixo, tal, mas enfim, você consegue chegar, sentar, ter uma puta exposição que eu vi, sei lá, no final do ano passado, do Cildo Meirelles, né? E aí, sabe, ter o cara que chegou lá, tava andando, nem sabe o que se trata, sentou e tá dando uma cochilada naqueles sofás lá. Ninguém vai acordar, dizer, não pode cochilar aqui. Não, o cara vê gente bando lá, no Sesc Pompeia, entendeu? E o MASP era assim. Quando era criança, ia visitar o MASP era aberto, não tinha bilheteria, era de graça. Você entrava lá naquele pedaço de baixo, era uma galeria, não tinha aquele restaurante besta pra cacete, entendeu? Era um espaço que você entrava, como se fosse uma galeria, enfim, aberta, assim, como se fosse uma estação do metrô, sem bilheteria, sabe assim? Você pega, entra, passeia, tinham coisas acontecendo, um pouco como é o Sesc hoje, né? Pegava, subia na Pinacoteca, né? Via os quadros lá, de repente você estava lá, tropeçava, vou dar uma volta, bom, tinha uma Matisse na tua frente, entendeu? Um Picasso. Mas não era aquela exposição que você tinha, que não, sim, né? A pessoa, o povo não visitava, era cheio de gente estudante, né? Então acho que tinha essa característica. Pô, o Sesc Pompeia foi o berço do punk paulistano. O projeto A Fábrica do Som, se vocês digitarem no YouTube A Fábrica do Som, no Sesc Pompeia, vocês vão ver shows do Titãs. Sim, neném, de 19 anos, assim, os primeiros shows deles, era um projeto, e assim, punk rock, 83, 84, né? O Marcelo contou uma coisa, acho que foi o Marcelo Andrevani, contou uma coisa muito engraçada, disse que ali na projetou aqueles bancos do refeitório lá do Sesc Pompeia, que tem um pezão de concreto, né? Você não consegue mover o banco. Ele falou assim, eu fiz aquele banco, isso o Marcelo e o André contando, fiz aquele banco pesado, falando sobre a Lina, né? Eu fiz aquele banco pesado por 2 motivos. Um, porque a coisa mais deprê é você estar num bar e os caras botando a cadeira para cima. E a segunda coisa, se tiver uma briga aqui, pelo menos o cara não vai ter briga de cadeira, o cara não vai conseguir jogar uma cadeira, nem uma mesa, né, que é tão pesado. Então, é uma arquitetura 4x4, entendeu? Para uso off-road, assim, sabe? Aguenta porrada, aguenta show punk, você entendeu? O teatro não tem estofadinho, né? Você pode subir, pular, morder aquela cadeira de madeira que você vai quebrar o dente, não vai quebrar a cadeira, entendeu? Então tem essa simplicidade que é bacana, assim. Olha, nos anos 90, quando o MASP pegou, tirou os cavaletes e colocou um monte de tapuminho lá, e colocou as obras numa parede, ficou 20 anos assim, né? Depois reformaram agora há pouco tempo e voltou com cavaletes novos, tal, enfim. Mas o IIT, né, o Instituto de Tecnologia de Illinois, que é aquele prédio do MIS, né, eles compraram os direitos
quando estava fechado aqui, né, eles compraram os direitos para usar o cavalete da Lina, e hoje em dia os cavaletes de exposição lá no prédio do MIS é o cavalete da Lina. O pessoal valorizando lá, e a gente, ainda bem que, né, enfim, nos anos 2000 e agora, nessa última década, né, teve uma direção razoavelmente decente que resolveu voltar os cavaletes e tal, né. Mas você vê a importância na expografia que ela tem, né, também nesse modus de expor, eu acho que esse é uma vertente da Lina que é maravilhosa. Tem até um livro, tem até uma exposição no Museu da Casa Brasileira, tem um livro belíssimo sobre chama Maneiras de Expor, esse eu tenho, é um livro bonito, esse daqui, ó. Não sei se você tem, esse tem uma lombada, é bem bacana esse livro, enfim. Só sobre as exposições da Lina, né, que ela não só fazia o projeto expográfico, mas algumas exposições fazia o projeto da exposição, a curadoria, né, no Nordeste, aquela primeira exposição no MAMB, que a exposição no Nordeste foi isso, ela foi para os interiores catar aquele artesanato de que se fazia com nada, né, com lixo, com coisa que hoje virou folclore, todo mundo tem, uma pecinha como se fosse folclore, mas na época as pessoas usavam isso, né, antes de ter copinho produzido na China, lá no interior, lá no Cariri, né, eles faziam, né, com resto de lata, com coisa. Eu acho que esse olhar para o Brasil generoso, sair, sabe, olhar cada pedaço, acho que isso é uma coisa que acho que isso eu aprendi muito com a Lina, né, perder o preconceito de conhecer o Brasil, né, os outros lugares do Brasil, o Brasil não é só o Nordeste, é o Sul também, não é o Sul é o meu país, hein, gente, não é isso. Mas, sabe, você buscar as coisas interessantes e bacanas que tem aqui também, sabe, eu acho que isso é uma coisa pra gente, ficar lá em São Paulo que é bom, que é legal, que lá que tem os arquitetos bons, entendeu? Não, a gente tem aqui, cadê os acervos daqui, cadê as coisas daqui? Né, acho que tem que buscar isso também, né, que estamos aqui, busquemos aqui. O que mais? Manda lá. Bom, aí é uma questão, bom, não sei. Não, vamos pensar. Eu acho que, bom, primeiro que ela não é de São Paulo, né? Primeiro que, assim, essa categorização de escola paulista, isso também é discutível, mas a série de arquitetos, que são os arquitetos que vieram de fora, ela tem uma outra formação, né? Enfim, você tem em São Paulo o Palante, o Franz Repp, o Jacques Pilon, né? Uma série de arquitetos, estou citando 3 aqui, agora tem um monte, né? De arquitetos que vieram para o Brasil e que produziram a maioria da sua arquitetura no Brasil. O Franz Repp, por exemplo, como é que você caracteriza o Franz Repp, entendeu? Tem mestrado e doutorado sobre o Franz Repp, né, mas assim, você tem uma transformação, mas também tem uma herança europeia, também tem uma coisa, eu acho que primeiro que ela não é, né, segundo, né, ela tentou, essa história eu não conheço, não era, e segundo, que a trajetória dela também foi muito diferente, ela sempre esteve ligada a essas coisas, eu acho que ela também teve o fator, também teve o Nordeste no meio da história, né, quando ela foi para o Nordeste, muda mesmo a cabeça dela, ela passa a ver um Brasil, e até, digamos, uma certa visão oriental, assim, né, que não é ocidental, europeia, também acho que entra muito na arquitetura dela, assim, a partir das experiências, basta você ver, sei lá, a diferença da Casa de Vidro, né, que é um projeto que tem uma tradição super europeia, assim, né, e o Sesc Pompeia. Outra coisa também, ela não tinha medo de experimentar, né, o que são aqueles buracos lá no Sesc Pompeia, entendeu? Sabe, para quem maneja com tanto, tem uma sólida formação estética, não sei o que, tanto lidar com as proporções corretas, né? Ela tinha noção disso. Você pega e faz uma coisa assim. Então, acho que tinha isso também, né? Uma liberdade de experimentar que ela se colocou assim, que outras pessoas não tinham, né? Não tiveram oportunidade também, né? Porque apesar de ter construído pouco, esses projetos foram carta branca para ela, né? Também não tem mágica, né? Ela era, né? Enfim,
que no MASP, óbvio, que, né, era mulher do Bard, enfim, tinha essa relação, quer queira, quer não, né, estava lá junto, né, ela fazia parte, criou a instituição com o Bard, né, e não, no SESC aí ela ganha uma autonomia, né, por um respeito ao trabalho dela, né, tem autonomia, realiza essas coisas que ficaram pendentes ali no MAMB, né, na Bahia, eu acho que ela consegue realizar no SESC, né, em sua plenitude, assim, né. Eu acho assim, bom, sempre olhar a cultura de uma forma, bom, acho que tem algumas coisas, né, que passa, assim, acho que reforça uma coisa da cultura ser dessa forma ampla como ela havia. Eu acho que a gente precisa se integrar mais, enfim, abrir esse olhar para outras manifestações e buscar, acho que no território que a gente está, no lugar que a gente está, seja físico, né, esse conceito de território agora também está mais, né, já está mais, né, mas de qualquer modo estamos sediados aqui, então acho que buscar onde você estiver a riqueza que tem no lugar, saber ver isso, ao invés de, sabe, descolonizar a cabeça, assim, tanto em relação ao exterior, que não é de forma alguma negar o que existe, ou uma espécie de nacionalismo, não tem nada a ver com isso, né, não me interpretem mal, né, mas você conseguir misturar as coisas, ter influência de fora, como foi o tropicalismo, né, aliás, né, como foi o Mangue Beat, entendeu, como foi uma série de arte pop dos anos 70, que misturava, né, os próprios artistas que ela era amiga, o Rubens Gershman, o Nelson Lerner, né, o pessoal que pega a cultura de massa, o próprio Cildo Meirelles, né, o Hélio Oiticica, a Lígia Clark, né, enfim, eu acho que você conseguir, talvez, enxergar e ver essas coisas no lugar que a gente está, acho que é importante, essa visão generosa e abrangente. Acho que aprender a fazer uma arquitetura com mais simplicidade, que a gente complica muito, né, com uma conexão com a obra, né, os detalhes de Castilho dali, não tinha frescura, ela fazia, né, tudo bem se entrar um pouco de água, sabe, sei lá, alguém pode me bater, mas tem a norma, eu sei, mas, sabe, projetar com um pouco mais do material que tem, assim, sabe, com mais simplicidade mesmo, que a gente, aliás, vai ter que reaprender, viu, vai ter que reaprender, porque o golpe econômico vai ser punk, né, e a resistência, ela passou pela Segunda Guerra Mundial, né, passou pelo golpe de 68, né, de 64, depois com o endurecimento do golpe em 68, com as 5, né, eu acho que é isso, sem desistir, né, quer dizer, não é que foi tudo lindo, maravilhoso, entendeu, mas ela estava lá. Você pega nos anos 70, ela não fez nada, vai no livro dela e vê o que ela fez de 70, 75, 76. Ela passou um período fora do Brasil, sofreu um processo militar, teve um esquema, ela foi perseguida, e aí meio que ela teve que dar uma saída do Brasil, assim, tipo, viajar, sabe, tipo, dar uma sumida, uns anos aí, não sei quanto tempo foi, não sei como é que foram essas condições, não sei se alguém estudou isso daí também, se isso tem documentado, né, mas enfim, eu acho que é isso, né, eu vou ler até um pedacinho, enfim, vou citar agora, que eu acho que tem a ver. Em tempos de guerra, um ano corresponde a 50 anos, e o julgamento dos homens é um julgamento de pósteros. Entre bombas e metralhadoras, fiz um ponto da situação. Importante era sobreviver, de preferência incólume, mas como? Senti que o único caminho era o da objetividade e da racionalidade. Um caminho terrivelmente difícil, quando a maioria opta pelo desencanto literário e nostálgico. Sentia que o mundo podia ser salvo, mudado para melhor, que esta era a única tarefa digna de ser vivida, o ponto de partida para poder sobreviver. Entrei na resistência, né, contra o nazifascismo, né, com o Partido Comunista Clandestino. Só vi o mundo em volta de mim como realidade imediata e não como exercitação literária abstrata. Então, o conselho da adrenalina para esses tempos, onde a pandemia é o nosso segundo maior problema.
Eu nunca fiz uma análise dos desenhos dela, mas eu já, porque essa é minha praia, né? Eu no mestrado, no doutorado, os principais documentos, não só, mas os principais são os desenhos dos arquitetos, né? Como é que eles operam, como é que faz isso, enfim. Mas tem uma coisa interessante nos desenhos dela, né? Que eu acho que é o que chama atenção e que eu acho que são lindos realmente, é o seguinte. Parece que ela cria uma narrativa, ela cria uma situação. Parece que ela primeiro imagina a situação para depois fazer o projeto para aquela situação de encontro, de convívio, né? Então, assim, a perspectiva não tem um ser humano genérico, um calunguinha para dar a escala humana, não é isso, né? Ela desenha a situação, então, tanto é que nos desenhos de projetos, se você for acompanhar, pelo menos que eu me lembro do arquivo, já faz tempo, né? Mas, assim, a forma tanto faz, entendeu? Uma hora chega numa forma que é conveniente, mas, assim, a situação, o espírito que ela quer no lugar, né? O espírito que eu digo assim, as situações desse encontro de convivência é que são importantes, e às vezes são por coisas simples, é uma árvore, é uma pedra que você pode sentar, uma muretinha que você senta na árvore, uma cadeira aqui, que é sombra, enfim, hora você quer sol, precisa de sol, hora você quer sombra, hora você quer contato com vegetação, mato, se é uma mata, se não tem mato, se é plantado, se é... Enfim, então acho que tem muito disso, sim, nos desenhos dela. Ela desenha a situação. Isso, tem um uso, né? E ela também fala muito assim, o Brasil é um país que, né, acho que tem algum texto, tem algum texto que ela fala uma coisa mais ou menos assim, é um país que tem sol, que tem vento, né, essa coisa de liberdade, de ter a natureza, né? Então ela prezava muito isso no Brasil, foi o que encantou também as pessoas, mas então ela queria que isso entrasse nos projetos, quer dizer, você né, aqui em Floripa, com essa natureza, né, com essa cidade maravilhosa, com essa natureza maravilhosa, você pega e faz uma caixa com ar-condicionado, né, que você não consegue ver fora, sabe? Então, assim, não aproveitar essa benesse de ter um clima que você não precisa se trancar, não sei quantos meses, porque tem neve, entendeu? Então, eu acho que ela prezava muito isso no Brasil e, de certa forma, né, queria que isso entrasse nos projetos. Pô, o Sesc Pompeia, no meio daquele concretão de São Paulo, mesmo do prédio de concreto, que você nem sente de dentro. No fundo, você vê de fora o prédio. Dentro, né, ele não oprime, não tem, né, assim, você nem vê. Da rua interna, você nem enxerga o prédio de concreto. A tua relação ali com a rua, com isso que é outra história, né? Então, eu acho que os desenhos dela são uma chave muito interessante para entender a obra dela, assim, eu acho que valia uma análise, uma observação atenta aí, né, também nos desenhos, não só, né, mas eles dizem muito, eles dizem perguntas da galera, é ruim não interagir, enfim. Eu quero fazer uma pergunta. Vamos lá. Ei, Fábio, tudo bem? Tudo bom, Rodrigo? E aí? Tudo bom, beleza. Muito bom te ouvir aí, bem legal, viu? Bacana, bom te ouvir também. A gente sempre se promete aí, bom, vamos sentar para contar mais histórias e ouvir um do outro, né? Bom, e mesmo nessa situação a gente consegue fazer isso, a ideia da Gabi foi muito legal. Então, eu tinha duas coisas várias na verdade eu queria, mas como temos pouco tempo, eu vou tentar ser bem sucinto para você poder discorrer. Uma delas é sobre os diálogos ou os embates que existem entre uma cultura arquitetônica nossa, que é repleta de mitos, lendas e lugares comuns, consagrados, e a cultura arquivística, ou a cultura de acervo, que você, como arquiteto, como pesquisador, logo no começo da fala tua e também da pergunta da Gabi, isso aflorou. Eu queria te ouvir um pouco mais, até que ponto você sente o diálogo ou
o confronto entre esses dois lugares, essas duas culturas, na nossa academia, porque eu, como pesquisador e arquiteto, muitas vezes eu percebi, por algumas pessoas, um acolhimento muito interessante dessa relação entre as duas coisas, mas também senti muita reação, muita resistência ao arquiteto lidar com o arquivo, com o acervo, porque, enfim, há esse lado também criativo, propositivo do arquiteto, que é dominante, é muito importante. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, o diálogo, o confronto entre essas duas culturas. E a outra questão, eu achei muito legal quando você citou os 3 museus, né, o UNAM, o SESC, o MASP, dizendo assim, sobre como eles poderiam, de algum modo, sintetizar muito do que a Lina trouxe para nós. E uma coisa que eu acho que fica muito flagrante também nos 3, eu talvez também colocaria até a casa do Benin ali, que eu gosto demais dela também, de como elas são únicas. Todas essas propostas delas são únicas. Claro que elas têm afinidades ou confrontos muito evidentes, mas enaltecendo também esse valor da arquitetura não como a linguagem do arquiteto. Vocês falaram do Gehry também, né? O Gehry em Chicago é uma coisa, lá em Bilbao é muito parecido, lá em Toronto também. Então a gente vai como que encontrando essa linguagem que repousa quase que na linguagem do arquiteto e não na linguagem do lugar, nessa resposta que o arquiteto dá a essa cultura, à paisagem, ao contexto local. E talvez essa última seja mais um comentário, né? Mas eu queria te ouvir muito sobre esse confronto, esse diálogo entre essas culturas que eu frisei, que vocês colocaram no começo da conversa também. Obrigado, Rodrigo, se vale outra conversa, hein? Mas vamos lá, vou procurar ser sucinto também. Em relação... Eu gosto sempre de falar, me incomoda um pouco quando falar um arquiteto teórico, arquiteto prático. Eu acho assim, existem práticas diferentes. Uma é a prática do projeto, outra é a prática da pesquisa. Elas são práticas diferentes, e a gente, né, ambas você precisa de criatividade, porque você também precisa de criatividade para pesquisa, né? Você também propõe pesquisa. Aliás, você faz um projeto de pesquisa, depois você... como num projeto de arquitetura, quando você faz um projeto de pesquisa e você se confronta com o material, com as coisas, com o que existe, né, com o contexto, você vai acertando a sua pesquisa conforme que você encontra, inclusive ao acervo que você encontra, né, assim, eu gostaria de estudar isso, mas, puta, não encontrei, de repente, né, não está acessível. Pronto, não está acessível o acervo, e aí, me ferrei, vou ter que buscar outra coisa, vou ter que buscar outro material, né? Enfim, são práticas diferentes, eu acho, assim, então, eu não vejo muito como eu não sei se eu entendi bem, mas, assim, eu não vejo muito como um confronto, eu acho que, assim, arquitetos pesquisadores, né, eu acho que você aprende a fazer pesquisa, assim como tem gente que não gosta de fazer projeto, e tudo bem, acho que é outra prática, acho que são práticas. A escrita também é uma prática, né, que você treina, né, você treina e você vai ficando, a gente sabe muito bem que texto não sai assim, as pessoas acham que o texto, né, não tá assim como o projeto não sai, você começa a fazer, tá, a frase fica ruim, o encadeamento não tá bom, depois você vai arrumando, vai repassando, precisa de trabalho, tempo de trabalho e dedicação, né, então eu acho que são práticas diferentes. Agora, aí eu vou fazer uma provocação, aí talvez vai para uma próxima conversa mesmo. Eu acho que talvez na tua pergunta esteja, pelo que eu entendi, esteja oculta aí. Não, eu encontro uma coisa que eu me pergunto, que é assim, tá, mas o que é próprio de uma pesquisa no campo da arquitetura, né? Porque você, por exemplo, quando você faz a gente usa métodos que foram definidos pela historiografia, né, para fazer pesquisa, nossas pós-graduações, quando a gente vai no arquivo, confronta documentos, faz uma revisão bibliográfica, são métodos mais do campo da história, talvez da sociologia, enfim. Às vezes a gente usa alguns métodos que estão relacionados com a antropologia, quando você tem alguns tipos de entrevista, enfim, pesquisas de campo, né? Mas o que é próprio de uma pesquisa de arquitetura, né?
Não que exclua as outras coisas e que seja errado as outras, mas o que é próprio? Talvez seja o que eu busque na pesquisa que eu estou fazendo. Né? Porque eu acho que como a linguagem da arquitetura é predominantemente o desenho, não é apenas, mas ela se manifesta pelo desenho, eu estudo esses documentos para entender como é que essa linguagem opera no fazer arquitetônico. Né? Enfim, não sei, é uma resposta meio capenga, né, meio arriscada, não é, né, mas é isso, assim, eu acho que são práticas diferentes, e eu acho que eu vejo esse embate, se é um embate, às vezes bobo, assim, não sei se é um embate que vale a pena, entendeu? Eu acho que são práticas diferentes, eu acho que você pode fazer as duas, eu acho que você pode fazer uma, pode fazer outra, uma época da vida, né, fazer uma coisa, eu jamais pensei que eu ia virar professor e pesquisador. Até 2010, 10 anos de formado, eu só fazia projetos, daí depois fui começar a dar aula, gostei da aula, tá, então vou fazer o mestrado, aí comecei a fazer pesquisa, gostei de fazer pesquisa, falei, legal, não sei se ficou boa, mas gostei, né, então vamos seguir em frente, entendeu? Então, é isso, assim, então eu sou um arquiteto pesquisador, um arquiteto, eu acho que eu tive a oportunidade de ter essas duas experiências. No caso do pesquisador, eu sou mais iniciante do que uma pessoa que está há 30 anos pesquisando, né, mas eu, por outro lado, estou há quase 20 anos fazendo projeto. Eu não parei, faço algumas coisinhas de vez em quando, inclusive com o Cícero, que está aí nos ouvindo. Né? Enfim, que também, o Cícero também é um pesquisador que, inclusive, pesquisou tua praia aí, cidade, ocupação do território, cidade colonial em Minas, né? A pesquisa dele é outra, e ele é sócio da Brasil Arquitetura, então são coisas que correm em paralelo. Legal. Né? Legal, ótimo. A pergunta tinha também a intenção de colocar essa questão. Acho que para muitos dos nossos alunos ali no POSARC, eu percebo isso nas aulas, e a intenção era um pouco te ouvir, já que você é tanto um arquiteto de projeto, quanto um pesquisador de acervo, de arquivo, lidou com o arquivo da Lina, então achei que era apropriado um pouco passar uma mensagem para eles. Estou usando a tua resposta para reforçar a minha intenção com a pergunta. Sim. Do valor também, não só historiográfico ou colecionador do trabalho em arquivo, é uma fonte de construção de conhecimento, de criatividade, e eu acho que essa cultura do arquivo, para nós, na arquitetura, é algo a se construir mais fortemente. Sabe? Sim, não tenha dúvida. A gente não tem olha, o lugar que tem mais, assim, que virou um centro, assim, que tem os desenhos, assim, é a FAU, né? A UFRJ tem algumas coisas interessantes também. Eu vi, essa semana eu vi o documentário sobre o Sérgio Bernardes, né? E aí aparece aliás, vejam, vale a pena. Aparece muito uma pesquisadora que está organizando lá na UFRJ o acervo que foi doado para lá, enfim, né, que é um acervo gigante também. Eu vi, Rodrigo, quando eu estava saindo de São Paulo, em 2016, antes de ter o resultado do concurso aqui para Floripa, eu estava começando a desbravar o acervo do Ícaro de Castro e Melo. Eu ia começar a fazer um trabalho lá, por sugestão, inclusive, da Joana Melo, que é neta do Ícaro. Né? Cujo acervo estava na casa, no escritório da mãe dela, da Tininha, que é arquiteta também. Então, a gente já tinha um cara trabalhando nesse arquivo, nesse acervo, né? E parece que ela conseguiu doar para a FAU. Então, a FAU, mas você vê, é porque a filha é arquiteta, porque a neta é historiadora da arquitetura, professora da FAU. Agora, tem família que não está nem aí. E aí, o que você faz com esse acervo? E aí você vai perdendo as coisas. É como eu falei no começo, cadê o acervo do Hans Bros? Eu não sei nem desculpa, se eu estou pisando no calo de alguém, mas assim, né, pô, um arquiteto, né, eu estou falando de poderia ser outro, né, tá lá mofando na casa dele, entendeu? Gente, se a gente não tivesse tirado aquele trabalho que eu fiz, de tirar teia de aranha dos desenhos da Lina, se não fosse feito em um ano, sumia. Em 3 anos some. Se some com o tempo, porque ela só desenhava com aquelas canetinhas vagabunda, pilote, né, não era aquarela, não dura aquilo lá. Entendeu? Então você tem que ter condicionamento, não sei o quê.
Não ia ter, aí tudo bem, fotografa, digitaliza, né? Ter esse cuidado de documentação, porque se subir, você tem uma reprodução minimamente razoável, mas assim... Né? E esse é um trabalho que a gente ajuda a fazer também, viu? É isso, é escanear. Por exemplo, eu peguei e passei assim, escaneando, até o pessoal da acervo do CTRS ficava brincando comigo. Eu falei, o homem que copiava, lembra daquele? O pessoal tirando sarro, porque esse pesquisador achou que ia lá ficar, eles brincaram comigo, os projetistas, né? Achou que eu ia lá ficar assim, não, trampo braçal, entendeu? Ainda ganhei, saí com essa, o homem que copiava. Que bom, né? Que bom. Bom, então, gente, acho que já deu nosso tempo aqui, né? Obrigada, Rodrigo, pelos comentários, pela pergunta, foi ótimo. E, Fábio, muito obrigada pelo teu tempo, por compartilhar com a gente. Eu tinha uma última pergunta que era para tu contar sobre alguma história que tu sabia. Eu sei que tu tem muitas histórias interessantes aí sobre a Lina, mas vai ter que ficar para uma próxima, né? Muito bem. Mas então... muito obrigada o Pós-Arc também, e os alunos, por disponibilizarem esse momento aí para a gente de debate. E a gente está aberto também para novos debates, novas pessoas, quem estiver disponível para conversar, quiser conversar sobre algum assunto, né, Fábio? É isso aí, Gabi, agradeço demais aí o teu convite, acho que foi bem legal, agradeço a todos e todas que ouviram, né, pena que não pode ser pena por um lado, não pode ser um debate onde a gente se olha, né, e realmente pode conversar, por outro lado, a gente está aqui, né, estamos trocando, então é isso. É isso. Né? Possibilitou isso, né, Rodrigo, paradoxalmente. Vamos lá, vamos combinar, e aqui a gente, né? É isso aí. É isso aí. Valeu, muito obrigado, Gabi. Obrigada, boa pesquisa para todos, um grande abraço, um beijo, boa noite. Boa noite. Se cuidem. Tchau. Tchau. Valeu.